Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empregada doméstica, sobre os direitos. Teve até uma nova regulamentação que fala um pouquinho sobre o sistema de fiscalização e tudo mais, e a gente vai debater sobre o assunto também. E a convidada de hoje é a doutora Eliana Queiroz, que é especialista no assunto. Boa noite, doutora. Boa noite, Daniel. Obrigada por estar novamente aqui no programa com vocês. É sempre uma honra estar participando e podendo colaborar aí com a nossa comunidade do ABC. Eu que agradeço, doutora. E parabéns novamente pelo sucesso da web, né? Obrigado. A equipe toda agradece. Doutora, fala um pouquinho sobre os direitos das empregadas domésticas de uma forma geral, porque depois a gente começa a abordar cada assunto, e também sobre essa nova regulamentação, sistema de fiscalização. Dá um panorama geral para depois a gente discutir cada ponto. Bom, Daniel e caros ouvintes, a PEC da doméstica foi muito comentada, foi muito divulgada, apareceu nas mídias aí da Globo, da SBT e tudo mais o ano passado com a PEC 72 de 2013, né? Criou-se vários direitos que já estavam na Constituição Federal, mas que não estavam regulamentados. Certo. Então, o artigo 7º, com todos os seus incisos, passou a conceder ao trabalhador doméstico o mesmo direito que o trabalhador urbano, com exceção de alguns que ainda não foram regulamentados. Então, o trabalhador doméstico continua tendo o direito ao salário mínimo ou piso, né, do Estado. Por exemplo, no Estado de São Paulo, o salário mínimo é maior que o nacional. Então, se ele trabalha em São Paulo, ele tem que receber o piso de 810 e não 724. A jornada de 8 horas, o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Tem direito às férias com um terço, aviso prévio de 30 dias, 13º salário, né? Então, tudo isso, ele passou a ser regulamentado e passou a ter direitos. Agora, o que ainda não foi regulamentado, que está desde o ano passado para ser regulamentado, é o FGTS, porque a partir do momento que o empregador, ele opta por registrar o seu funcionário, o seu empregado doméstico, que é a babá, a cozinheira, o motorista, o caseiro de uma chácara que não tem fins lucrativos, né, que não tem fins não econômicos, ele tem direito a esse registro. Ele registrou, o que acontece? Automaticamente tem que se recolher o FGTS e o INSS. 8% do FGTS e 20% do INSS, descontando do empregado 8% do valor do INSS. Então, ele acaba recolhendo 12%. Né? E não foi regulamentado ainda o FGTS, o seguro-desemprego na dispensa sem justa causa, o adicional noturno, o salário família e o auxílio creche e o auxílio e o acidente de trabalho. Tá, e doutora, a senhora está falando muito, como em alguns pontos, numa faculdade de registrar, registro ou não. Existem empregadas domésticas que trabalham em média, uma ou duas vezes por semana. Essa é a diarista. Pessoas, essa é a diarista. Explica pra gente essa definição, para que as pessoas, porque muitas vezes a diarista entende que, olha, então eu também tenho direito ao FGTS, e quando no fundo não é assim que funciona. Explica um pouquinho pra gente. Para chegar na PEC 72, de 2013, passaram-se vários anos com milhares de reclamações trabalhistas para a jurisprudência consolidar o que seria a diarista, o que seria a empregada doméstica. Certo. Então, aquela pessoa que presta serviços no âmbito de uma residência ou de uma chácara, sem fins lucrativos, uma ou duas vezes por semana, ela é considerada diarista. Tá. A partir do terceiro dia semanal, ela não é mais diarista, ela é mensalista. Se ela é mensalista, ela tem direito, todos os direitos já concedidos, que constam do artigo 7º da Constituição Federal, e aqueles que ainda vão ser regulamentados.
Certo. Que eu acabei de falar, FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, ela já tem direito ao adicional de insalubridade, dependendo da casa onde ela mora, se ela mexe com produtos químicos, aquela coisa Certo. diária e permanente, né? Uma limpeza de uma piscina todos os dias. Então, cada situação tem que ser analisada. Então, ela já tem esse direito. Agora, os outros ainda dependem de regulamentação. Entendi. E esse ano foi promulgada a lei em abril, é a lei 12.964 de 14, que entrou em vigor dia 7 de agosto, agora passar esse mês, né? Sim. No qual instituiu a fiscalização do registro da empregada doméstica. Por quê? Porque 30% dos empregados domésticos no país, eles não são registrados. É um número bem alto. Altíssimo. Em torno de 4.300.000 trabalhadores sem registro. E numa situação dessa, a gente vai entrar na questão da fiscalização, mas numa situação dessa, onde neste momento, ou há pouco tempo atrás, não existia fiscalização, esse empregado poderia entrar com uma reclamação na Justiça do Trabalho para buscar todos os direitos, como se fosse um empregado de uma empresa, normalmente? Normalmente. Ele entraria com a reclamação trabalhista, pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício, para ter direito ao seu aviso prévio, às suas férias, ao seu saldo de salário, que muitas vezes não é pago. Sim. Poderia sim. E se reconhecendo o vínculo, automaticamente o FGTS teria direito também, ser reconhecido esse vínculo, né? Então, agora ele não precisa mais entrar com uma reclamação trabalhista para pedir esse registro. Porque o patrão, vamos dizer assim, né, o empregador doméstico, ele já tem que ter aquela consciência de que ele precisa registrar o funcionário. Certo. Essa funcionária sofre um acidente num ônibus. Nós sabemos como é o nosso transporte público. Desceu de um metrô, desceu de um ônibus, se acidentou, não está registrada, ela não pode ser encaminhada para o INSS de imediato. Sim. Né? Então, é fundamental para a aposentadoria dessa funcionária. 1 ano, 2 anos, não vai fazer falta, mas quando você estiver faltando lá 10 anos, 7 anos para você se aposentar, esse tempo vai fazer a diferença. Quando você estiver idosa, você estiver idoso. Então, é fundamental ter esse registro. Sim. Então, essa lei veio exatamente para obrigar, de uma forma, que o patrão, que o empregador cumpra com a sua obrigação, que é o registro. Até evita a necessidade de uma reclamação trabalhista e tudo mais. Exatamente. Então, é um ato preventivo, digamos assim. Preventivo e administrativo. Sim, e doutora, nesse sentido, tem até uma pergunta aqui da Regina Santos de São Caetano. O fiscal pode ir na casa do empregador verificar se a empregada doméstica é registrada? Não, não pode. Não pode por quê? Está na Constituição Federal. A casa é inviolável. Ninguém pode entrar na residência de outra pessoa, senão com uma autorização expressa dessa pessoa ou uma autorização judicial. Sim. Então, como que funciona? Alguém vai lá e fala assim, olha, a dona Regina está trabalhando na casa da dona Márcia e está sem registro. Aonde fica a dona Márcia? Ela fica na rua Piauí, número tal. Tá. Vão expedir uma notificação para essa dona Márcia. Tá. Ela vai comparecer à Secretaria de Trabalho, da regional da cidade dela. Ela vai justificar. A dona Márcia trabalha mesmo? A dona Regina trabalha mesmo para a senhora? Não, não trabalha. Não trabalha? Então, ela vai ter que provar com testemunha que ela trabalha. Certo. É um processo administrativo. Não, ela trabalha. Então, a senhora vai registrar? Vou registrar. Então, eu vou dar 30 dias para a senhora fazer esse registro. Não feito o registro, ela já recebe o auto de infração. Na prática, a gente sabe que a empregada doméstica muitas vezes é uma pessoa que não tem muita instrução ou não tem o conhecimento legal dos direitos que ela detém. Existe a necessidade de uma provocação, pode ser de um terceiro ou pode ser dela própria. Na prática, vai ter efetividade? As empregadas domésticas vão denunciar, ou que seja de forma anônima? Mais uma opinião que eu estou pedindo, que eu estou perguntando. Não sei o que a senhora vê dessa situação. Eu acho que na prática, sim. Certo. A partir do momento que a empregada que se sente lesada
né? Não tem o seu registro, ela faz a denúncia, vai surtir efeito, porque esse empregador, essa empregadora, ela vai ser chamada. E para se aplicar essa multa, o fiscal, o auditor do trabalho, ele vai levar em consideração vários requisitos. Quantos empregados essa senhora tem na casa dela? Certo. Qual a idade desse empregado que está sem registro? Ela já é reincidente em outras situações. É falta de recolhimento de FGTS, ou é a falta de recolhimento do INSS, ou é a falta de recolhimento dos dois? Então, para aplicar a multa e lavrar o auto de infração, ele vai levar em consideração vários requisitos. Então, é importante, sim, se conscientizar que a empregada ou empregado doméstico deve, sim, fazer sua denúncia de forma anônima, como está, inclusive, na Instrução Normativa 110, certo, de 6 de agosto de 2014, que diz exatamente isso. A denúncia anônima é aceita, o empregador vai ser notificado para poder prestar esclarecimentos. A partir do momento que abre esse procedimento, porque assim, eu estou pensando na prática, Na prática, tá? vai mandar embora. É que nosso programa Infelizmente. não é assistido só por advogados, então Exatamente. existem muitas dúvidas. Na prática, se não for o empregador consciente, ele vai demitir. Ele vai demitir. E porque o que acontece? Hoje, um empregado hoje que ganha R$810 aqui no estado de São Paulo, considerando o FGTS, o INSS, a previsão do 13º e a previsão de fundo de férias, ele sai por R$1.083 para o empregador. E tem muitas donas de casa que não recebem, não vão conseguir pagar isso, por isso que vão para as diaristas. Entendi. E a mensalista está ficando cada vez mais rara. Tá bom. Doutora, a gente tem pergunta aqui ainda, Vamos lá. a gente tem que ir a um intervalo primeiro e depois a gente volta. Bom, programa Dias Melhores, vamos a um rápido intervalo e a gente já volta para falar sobre o assunto. Até logo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. João Carlos fez USCs, Rafael faz USCs, Roseli fez USCs, Marina faz USCs. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul está presente por tantas gerações e com a pós-graduação da USCs, você dá mais estabilidade à sua carreira num mercado cada vez mais exigente. Inscrições abertas para cursos de MBA e especialização. USCs, solidez com qualidade há 46 anos. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre os direitos dos empregados domésticos e também um pouquinho sobre uma nova regulamentação que fala sobre o sistema de fiscalização. E a nossa convidada é a doutora Eliana Queiroz, que é advogada especialista no assunto. E a gente vai voltar. Antes disso, eu vou mandar um abraço para o Marcelo Persiani Careca, que está acompanhando o nosso programa. E tem uma pergunta, doutora, é do Uriel Santana, do Cambuci. E ele quer saber o seguinte: não é contraditório existir lei para punir algo que não está regulamentado? Eu não entendi qual a linha. Não. O que não está regulamentado é o recolhimento do fundo de garantia. Sim. Por consequência, qual será o percentual desse fundo de garantia? Se na demissão o empregador doméstico vai pagar 40% como o empregador normal, né, do trabalhador urbano. Isso que não está regulamentado. E o seguro-desemprego, se vão ser da mesma forma que o trabalhador urbano. Certo. Agora, o registro é obrigatório. Desde 2013. Sempre foi. Entendi. Sempre foi. Só que não tinha os direitos garantidos pela Constituição. Mas o registro em carteira na CTPS sempre foi um direito do trabalhador doméstico. Entendi. Só que não se cumpriam. E como tem na CLT, o trabalhador urbano que também não tem o registro, a empresa é autuada, um auto de infração, e sofre uma multa pela falta de registro do empregado. A mesma coisa agora para o empregador doméstico. Veio essa lei para regulamentar
essa lacuna que tinha na lei. Entendi. Bom, tá aí, Uriel, obrigado pela pergunta que você encaminhou pra gente. Obrigado por participar do programa. Doutora, a questão da jornada de trabalho, existe também um limite para a jornada de trabalho. 8 horas semanais, 8 horas diárias ou 44 semanais. E a forma de fiscalização? De controle. A gente sabe que empresas... Não se tem, o controle qual que vai ser? A confiança entre as partes. Tá. Então, a empregada e a sua empregadora vão ter que entrar num consenso. Olha, você entra às 8 da manhã, sai às 5 da tarde, mas ela tem que descansar 1 hora, tem que parar durante 1 hora para ter esse intervalo, porque senão pode ser considerada como extra, apesar que não está regulamentado ainda qualquer adicional dessa hora extra, Tá. mas já tem muitos julgados aplicando 50%, né, Com base dessa em quê? hora. Na regra geral? Na regra geral, com Tá. base na regra geral, que é o que está na Constituição Federal também. Tá. 50% para acima da 8ª hora, você recebe 50% de adicional de hora extra. Então, fica aquela situação. A controle de ponto não tem a necessidade, como não tem a necessidade a empresa com menos de 10 funcionários. Não tem a necessidade de apresentar um controle de ponto. Sim. Então, o que se sugere? Que ela trabalhe 8 horas e 50 minutos por dia, descontado 1 hora do intervalo para refeição e descanso, ou trabalhe 9 horas de segunda a quinta e trabalhe 7 horas na sexta-feira. Tá, isso a gente está falando de um sistema totalmente correto e a gente sabe que não é bem assim que funciona. Se caso exceder e o empregador não recolher, não fizer o pagamento dessas horas extras... Ela pode pleitear na Justiça do Trabalho. Ela vai entrar com uma reclamação, vai ter que provar com testemunha que ela não cumpria, Certo. que é difícil. Normalmente a empregada doméstica trabalha sozinha. Sim. Como que ela vai provar que ela não cumpriu o horário de intervalo? É difícil, é muito difícil. É a mesma coisa que aquele empregado que dorme no trabalho. É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona? Ele tem que cumprir 8 horas, Tá. normal. E não pode ficar à disposição do empregador, não pode. Ele tem que ir para o quarto dele, ou se for um caseiro, ir para a sua casa, e não ser importunado no momento de descanso dele. É que é um Se for, controle... tem que pagar a hora extra. De que forma? Com testemunha que ele fazia isso. Como que vai arrumar testemunha? Cada caso é um caso, é difícil realmente. É um controle muito complicado. Complicadíssimo. No começo foi uma loucura. Nas papelarias acabaram os livrinhos de ponto. Não funciona, não adianta, não funciona. E acontece muito, doutora, na prática, a senhora que deve receber muitos clientes para entrar com uma reclamação trabalhista. Acontece muito da pessoa que trabalha na casa e dorme na casa, e dela exceder com muita frequência essa jornada e ela entrar com uma reclamação? Normalmente. E como que funciona? Porque, então, vamos dizer, eu durmo meia-noite e eu sou importunado até meia-noite. Vai ter que pagar todo esse adicional? Vai ter que pagar todo esse adicional. Vai Tá. ter que pagar toda essa hora extra que ela ficou à disposição do empregador. Porque ela estava ali, foi chamada, saiu da sua leitura, da sua novelinha e foi atender o patrão que chegou mais tarde, tem que esquentar o jantar, ou tem que dar um banho na criança que chegou mais tarde da escola. Tem que pagar essa hora extra. Entendi. Mas tem muitos empregadores com essa consciência e já estão pagando. Isso é bom salientar também. Será, doutora? Tem É sim. mesmo? Eu recebi, não agora esse ano, mas logo que saiu a PEC 72, recebi muitas consultas, orientei. Depois de algum tempo, essas pessoas me retornaram dizendo, olha, doutora, a gente está fazendo direitinho, me acertei com a minha empregada. Por quê? A mão de obra também está muito difícil. E vai se tornar, se você cumprir e exceder, vai se transformar numa mão de obra cara. Porque a hora extra... E mesmo para a empregada hoje, para ela, financeiramente, compensa muito mais ser diarista. Verdade. Porque ela vai ganhar mais. Uma diarista hoje não trabalha por menos de R$100. Sim. Se ela trabalhar 3 vezes por semana em 3 casas diferentes, são R$300 por semana. 3 vezes 4, R$1.200. Se ela for empregada registrada, 810. Vai descontar os 8% do FGTS. Sim. Os 6% do Vale Transporte, ela vai receber 700. Para trabalhar
5 dias por semana. Então, para ela, não vale mais a pena ser diarista. Para o empregador fica pesado e para ela fica... Não vale a pena. Não vale a pena, não vale verdade, a pena. interessante. Mas aqueles que ainda necessitam de um empregado todos os dias, fiquem atentos. Se não registraram, registrem, porque pode sofrer uma denúncia e ter que pagar uma multa que é no mínimo de R$806. Entendi, doutora. Tem uma pergunta aqui da Carla Gomes, mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta. Porque é nessa linha do que a gente está falando. De repente o empregador ele quer burlar esse sistema. E aí ele pensa o seguinte, olha, eu vou ter uma diarista que trabalha de segunda e terça, uma de quarta e quinta e uma de sexta. Pessoas diferentes? Pessoas diferentes. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não. Não, né? Não, são pessoas diferentes. Interessante. Doutor, tem uma pergunta da Carla Gomes de Santo André. Ela diz o seguinte, a empregada doméstica tem direito a plano de saúde? Não. Não. Nem o auxílio creche também, que está na PEC, que não foi regulamentado ainda. Mas tem filhos até 5 anos, o empregador teria que pagar o auxílio creche. Ainda não está regulamentado. E o plano de saúde também não. É uma liberalidade do empregador. Entendi. E a empregada doméstica grávida? Tem todos os direitos que a empregada urbana. Diz pra gente quais são. Ela tem estabilidade até 5 meses após o parto. Tá. E aí é informado, tem que informar o INSS também, tudo direitinho? Exatamente, porque a partir do momento que o médico já encaminha ela para o parto, já se dá entrada no INSS, certo, né? Para requerer o salário maternidade, que o empregador vai pagar para ela o salário maternidade e vai ser reembolsado pelo INSS. Entendi. Doutora, a gente sabe que os direitos são iguais de qualquer trabalhador, mas as pessoas enviaram algumas perguntas questionando a questão das férias. Férias, 30 dias acrescida de 1/3 a cada período aquisitivo de 12 meses. Tá. 12 meses, 30 dias corridos, que antigamente eram 20 dias úteis, agora são 30 dias corridos, certo, mais 1/3. E a questão da famosa venda das férias, doutora? É proibida, como é proibido para o trabalhador urbano. Então, mas explica pra gente como é que funciona esse sistema, porque muitas vezes a pessoa é abordada e nem sabe, venda minhas férias, eu não estou vendendo férias. O que significa vender as férias? Você tem 30 dias para descansar, porque o seu organismo necessita desses 3 dias, a sua certo, saúde precisa disso. Certo. Aí você fala, não, 30 dias é muita coisa, então eu vou ficar 20 dias e 10 eu recebo em dinheiro. Tá. Eu recebo lá R$800 e R$10 pelos 30 dias. Mais os 33%, certo? Certo. Mas aí eu vou descansar só 20 e vou trabalhar 10, que eu estou precisando de um dinheirinho, ainda mais final de ano, que tem Natal, presente de Natal, aquela coisa toda. Então o que vai acontecer? Aqueles 10 dias você vai vender. Então você vai pegar 810, dividir por 30 e multiplicar por 10. E vai receber esse dinheiro a mais. Entendi. Doutora, tem mais uma pergunta aqui, é da Roberta Campos de São Mateus. Ela quer saber o seguinte, a empregada doméstica gestante tem direito a ficar 6 meses em casa e receber o salário maternidade? Foi mais ou menos o que a gente falou. E aí ela complementa. O empregador pode contratar uma diarista para ficar no lugar da outra? Não são 6 meses, são 5 meses após o parto. Certo. O que acontece são 5 meses após o parto. Tá. Essa é a estabilidade que ela tem. Que às vezes as pessoas confundem um pouco com o urbano, porque tem algumas categorias profissionais que estendem essa estabilidade. Tá. Deu 5 meses, tem mais 2 meses de estabilidade. A doméstica são 5 meses após o parto. Tá. E claro que pode, ele não pode ficar sem ninguém. Né? Sim. Ele vai contratar outra pessoa, até mesmo uma mensalista, ele vai contratar para substituir aquela empregada que está afastada. Eu acho que é isso que ele está, nessa linha que ele está querendo dizer. Se ele contratar uma mensalista, ele vai ter que cumprir com todos os direitos. Todos os direitos. Ele vai ter, teoricamente, ter o registro de 2 empregadas domésticas. Uma, a mensalista normal dele, e mais essa... Só que nesse período da licença maternidade, como ele fez tudo bonitinho, ele vai receber esse dinheiro do INSS. Entendi. Importante. Ele paga, mas recebe. Aí vai pagar somente para aquela que está em substituição. Entendi. A importância também, você vê, às vezes você cumprindo com as suas obrigações, um retorno vem. Com certeza. E, por falar em tempo, também não é proibido fazer um contrato de experiência com a empregada doméstica.
os 3 meses. Ah, entendi. Tá? Você pode fazer um contrato de experiência de 3 meses com a empregada doméstica. Entendi. Aí se ficar o excedente, aí... Já passa para o prazo indeterminado normal. E ele pode, lógico, você sempre acha uma brecha para fazer da melhor forma que você quer e às vezes burla um sistema e tal. Se esse empregador, ele contrata por experiência 3 meses, deu 2 meses, ele demite, contrata mais 2 meses e aí contrata. Isso também é permitido ou vai ficar caracterizado que ele tá burlando o sistema? Não. Não, né? Não. Se ele fizer, o contrato de experiência tem que ser escrito. Certo. Isso não tem como. Tá. Se ele fez o contrato de experiência, não passou, ele faz com outra. Não passou, ele faz com outra. Tá. Tem uma outra Não pergunta. é muito correto. Eticamente, moralmente falando, né? Porque alguma coisa tá errado, né? Sim. Mas perante a lei não tem problema. Entendi. Doutora, tem uma pergunta da Fernanda de Diadema. A gente, acho que já abordou de passagem o assunto, mas acho que é bom a gente retomar. Ela quer saber o seguinte, é obrigatório pagar o fundo de garantia para a empregada doméstica? A partir do momento que você optou pelo recolhimento, o que acontece? Você já pode, mesmo antes de ser regulamentado, que não foi regulamentado ainda, se o empregador ele fez a opção pelo recolhimento, ele não pode mais voltar atrás, tem que recolher sempre. Porque ainda a lei dá essa possibilidade, você opta ou não pelo recolhimento. Se ele optou, ele tem que recolher todos os meses. Entendi, interessante. Doutora, com relação a... existem situações onde a empregada doméstica está limpando a casa e tal, e de repente causa um dano, derrubou uma televisão, isso acontece, são acidentes que acontecem. É permitido fazer descontos no salário dessa empregada? Ou o funcionário, o motorista que bateu o carro, agora você vai ter que pagar a franquia do... Desde que se tenha no contrato. Se tiver no contrato é permitido? Pode. Como no urbano também, tem uma cláusula que você pode descontar, desde que comprovado o dolo ou a culpa dele. Entendi. Você pode descontar. É interessante. Mas descontar até 25% do valor do salário. Você não pode descontar mais que isso. Tá, mas se o valor excedeu, você pode fracionar exatamente, em meses. Em meses. Multa, por exemplo, motorista recebe multa. Sim. Você pode descontar dele a multa. Porque você vai pagar a multa. Os pontos vai para a carteira dele. Vai transferir os pontos para a carteira do motorista e vai descontar a multa dele. Desde que a multa seja paga no prazo legal, né? Tá. E sem nenhum acréscimo. Porque tem muitas empresas que eles fazem. Não pagam a multa? Não pagam a multa, não recorrem e não dão aquela opção de você pagar com 50% de desconto. Certo. Então tem que ser dentro do prazo. Aí lá na frente vem com uma bela continha e fala, paga aqui, meu amigo. Exatamente. Variou o carro, bateu? 3 orçamentos. Tá. Para ver qual que é mais em conta para poder descontar o valor menor do empregado, né? Tá. Doutor, tem uma outra pergunta da Cibele de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte, em caso de acidente de trabalho, a empregada doméstica pode pedir afastamento e ficar na caixa? Sim, pode. Se ela está registrada. É aquilo que eu falei lá no começo. Se ela estiver registrada, ela vai ser encaminhada ao INSS. Para o afastamento, vai passar pela perícia e tudo normal. Entendi. Doutora, fala um pouquinho sobre a rescisão contratual. Eu acredito que seja muito parecido com, ou seja, a mesma forma... Foi demitido sem justa causa. Certo. Tá? Então, vamos lá. Aviso prévio de 30 dias, saldo salarial. Nós estamos no mês de agosto, né? Então, são 9 meses de 13º, porque você conta o aviso prévio para indenizar esse período, são 9 12avos de 13º. Tá. Supondo que ela entrou em janeiro, então ela tem 9 12avos de férias. Se tiver o FGTS, se for optante do FGTS o empregador, o FGTS, a liberação do FGTS, e não tem direito ainda ao seguro-desemprego. Entendi. Doutora, o programa está chegando ao fim. A senhora tem uns segundinhos aí para se despedir do nosso público. Fica à vontade. Espero ter suprido todas as dúvidas, né? Sim. Se tiver alguma outra questão aí que a gente possa responder, é só mandar um e-mail aqui pro programa, que eles me encaminham e nós respondemos para vocês com todo prazer.
Mais uma vez, muito obrigada pela audiência, pela atenção e pela paciência. Imagina, doutora, a gente que agradece a participação e sempre vamos chamar a senhora aqui para esclarecer as dúvidas. Obrigado, doutora. Boa noite a todos, uma excelente semana. Obrigado. Bom, obrigado a todos vocês que participaram do programa. O programa Dias Melhores fica por aqui. Obrigado a todos que participaram. Marcelo Persiani Careca, que participou também, e vários outros amigos. Até mais, um abraço a todos.